Amigos queridos, nesta manhã luminosa em nossas vidas, elevamos o nosso pensamento a Jesus, amado Mestre, confiantes na Sua presença em nossas vidas. Te buscamos, Senhor, para que sejas conosco uma vez mais. Quantas alegrias em nosso coração, por estarmos entre amigos encarnados e desencarnados, por esta convivência feliz daqueles que ombreiam conosco a existência na Terra. Quanta gratidão em nossos corações, Senhor, no alvorecer de mais um dia, que chega nos convidando a caminhos novos e mais felizes. Mestre querido e bom, abençoa-nos nesta hora, Senhor, e inocula em nossos corações as vibrações da esperança e da paz, para que, imbuídos destas vibrações sublimes, possamos seguir fortalecidos em nossa fé, esperançosos em um porvir de luzes e dispostos, Senhor, a servir em Seu nome, dentro das nossas parcas possibilidades. Faça-nos, Senhor, instrumentos dignos e úteis, para que em Seu nome possamos aprender a sermos espíritos melhores, caridosos, espíritos servidores, doadores daquilo que trouxemos de melhor em nós. Assim, Mestre amado, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Amai o próximo como a si mesmo, a lei de amor. O item 9. O amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tendesse a diminuir e atingindo frequentemente proporções sublimes. A essência divina é a centelha de Deus em nós. Em germen, temos todas as potencialidades divinas a serem expandidas do nosso ser espiritual. Mas a nossa trajetória de relacionamentos humanos foi muito difícil para a grande maioria de nós, e nós tomamos atitudes, muitas vezes de receio, de medos, infundados ou não, de estarmos com o próximo. E esses medos, essas culpas, nos afastaram uns dos outros enquanto seres humanos. E muitas vezes aquele potencial amoroso do espírito fica enclausurado, porque ele não consegue relacionar-se com as pessoas a ponto de doar dos seus melhores sentimentos. Então ele pode transferir para um animal, para um objeto, para alguma coisa, aquilo que temporariamente vai abastecê-lo, mas não haverá trocas, né? Então é muito importante esse exercício, né? O homem mais abjeto, mais vil, tem por alguém ou por alguma coisa ou por um animal. É muito importante que a gente comece a priorizar o ser humano em nossas vidas, né? Isso é assim, é um chamamento que nós vamos começar a fazer todos os dias, né? Nós precisamos vencer as barreiras de achar que o ser humano é difícil e as coisas que eu tenho, ou a natureza, ou os animais, ou
as coisas são mais importantes. E é uma população imensa do planeta Terra que está desviando a afetividade para coisas que não sejam os próprios seres humanos. Então isso mostra para nós que trazemos muitos traumas de relacionamento e não desconfiguramos o nosso campo mental, a beleza que é se relacionar profundamente com pessoas. Profundamente. Expandir, né? Se entregar, trocar, viver com intensidade esses relacionamentos. Porque se isso não se faz, no casamento não será diferente. E nós teremos então essas uniões conjugais extremamente superficiais e, na parte operacional, e tendo o tempo todo predispostos a ceder às nossas tentações, como foi falado ontem, e as nossas tentações nada mais são do que as nossas predisposições mórbidas, que teimam em permanecer em nós de forma egoística. O Emmanuel traz uma lição no Caminho, Verdade e Vida, uns trechos que eu acho que compensaria nós refletirmos, que chama Não Perturbeis. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus, segundo Mateus, capítulo 19, versículo 6. Essa palavra divina não se refere apenas aos casos afetivos, aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e os compromissos conjugais sempre atendem a desígnios superiores. Nós, a humanidade da Terra, pensamos que é possível ludibriar os impositivos da lei de Deus. E abusamos das facilidades que o mundo nos oferece. Abusando das facilidades materiais para agradar a nós mesmos, que é a atitude mais egoísta que pode ser, né? O que é que nós não podemos quebrar, não podemos perturbar? Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Porque se nós trazemos leis divinas na nossa consciência e ela nos rege, nos conduz, essa é a manifestação de Deus em nós, quando nós quebramos a ordem divina, porque demos vazão às nossas más tendências e priorizamos o egoísmo, que esse é o tema, nós caímos numa desorganização interna absoluta. Então, o nosso perispírito se desarranja, o nosso campo mental se desorganiza, o nosso comportamento se altera, a manifestação da nossa afetividade fica truncada. Por quê? E aí o espírito entra nas chamadas aflições terrenas. Quando estamos nas aflições terrenas, que diz o Evangelho, nós fizemos ações voluntárias, escolhas descoincidentes com o meu plano reencarnatório. É por isso que sofremos. O nosso sofrimento está relacionado, isso diz Kardec no livro Céu e Inferno, né? O nosso sofrimento é proporcional ao nosso grau de ignorância em relação às sábias leis. Mas voluntariamente nós podemos, ou deliberadamente, quebrar essas leis. Não separeis o que Deus juntou, corresponde também, diz Emmanuel, não perturbeis o que Deus harmonizou. Porque não vamos entrar nessa imagem imatura em relação a essa fala do Novo Testamento, de achar que Deus é que fez o nosso casamento. Não, não é isso. Nós construímos relacionamentos ao longo de um tempo. O que Deus juntou? As leis divinas, para que se cumprissem em nós, nos reuniu no planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório é essa injunção complexa que é regida pela lei de Deus. E nós, todas as vezes que transgredimos as leis, ou seja, que aquilo que é o melhor para nós, nós não aceitamos,
nós vamos entrar nesse estado de desorganização que Emmanuel fala. Ninguém alegue desconhecimento dos propósitos divinos, porque nós já o sabemos. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade de Deus. E a consciência é uma sentinela vigilante que devemos estar atentos para nortear as nossas escolhas. Mas o que nós trazemos quando nós transgredimos a lei, nós damos prioridade ao estado primitivo, que aqui Emmanuel chama de estado nível de bruto, e nós perdemos o discernimento. O que é mesmo melhor para mim? Muitas vezes nós perdemos esse discernimento. O que é o melhor para mim? E nós temos que, para responder ao que é o melhor para mim, saber o que é que eu trouxe de dificuldades maiores, que só nessa circunstância eu poderei me curar. Isso é o melhor para mim. O melhor para mim muitas vezes é um sacrifício, muitas vezes é a renúncia, é a abstinência, é o melhor para mim. Embora seja sofrido, mas é o melhor para mim. E quando a gente atende como espíritos o que é o melhor para nós verdadeiramente, nós estamos nesse momento amando a nós mesmos. O amar a si mesmo é fazer o que é o melhor para mim. Então, reparar, olha, harmonizar a minha consciência com as leis, transitando pelo sacrifício, ou pela renúncia, ou pela abstinência, é o melhor para mim, para que eu seja um espírito harmonizado e feliz, não para que eu sofra. Esse sofrimento é a dureza do coração. É o quanto eu resisto ao bem, é por isso que eu sofro. Se nós não resistirmos ao bem, não sofreremos. Estaremos receptivos ao bem. Na atualidade terrestre, diz Emmanuel, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador, depois de haverem separado o que Deus juntou, perturbando com o mal o que a providência divina estabeleceu para o bem. Olha só, o sofrimento que criamos para nós, né? As uniões conjugais, a sua quase totalidade, esmagadora maioria, está a serviço de reparações, quando não, de ajustes, quando não, de expiações. Então, ou estão uniões expiatórias, ou de reajustes difíceis, ou de ações reparadoras, fazer ao outro o bem que eu deixei de fazer no ponto em que deixei-o na última encarnação. Então, Emmanuel traz essa reflexão para nós, dizendo o que é que Deus juntou, né? Deus nos uniu através de leis para sermos felizes, porque a destinação do Espírito, a revelia da sua vontade, será a perfeição. E é para isso que nós estamos incentivando os casais que se casem. Ah, mas eu já tenho 20 anos de casado, mas não se casou ainda. Então, casar-se em espírito, né, é essa união de harmonização para seguirem juntos, é um processo que tem que começar nessa existência. Então, vamos refletir se os casais que aqui estão já se sentem casados em espírito. Nós estamos nesse momento buscando o Evangelho. E como nós sabemos, o Evangelho foi trazido por Jesus, o médico das almas. Se Jesus é o médico das almas, significa que nós estamos enfermos. E a enfermidade que nós temos, que todos nós temos, ela é
entre aspas, um efeito colateral do processo evolutivo. Porque, obviamente, nós já sabemos, pelas instruções dos espíritos, que há uma parcela, embora pequena, de espíritos que não se enfermizam no processo evolutivo. E a grande maioria, que somos nós, ao contrário, nos enfermizamos muito e profundamente. E entender isso, ter humildade para reconhecer isto, pode nos salvar, de verdade. Então, eu preciso olhar para mim mesmo e perceber com muita propriedade e intensidade as minhas enfermidades que fazem sucumbir os meus relacionamentos. Então, por exemplo, quando nós estamos doentes, gravemente doentes, se nós não buscarmos ajuda, se nós não buscarmos um especialista, nós sucumbimos. Se nós não admitirmos, não, eu estou doente e eu preciso de um médico, eu preciso de uma terapêutica, eu preciso de um medicamento, sucumbimos. Não é? Então, agora, há muitas pessoas que elas recebem uma informação de alguém, olha, você tem uma doença grave. E muitas pessoas assim, não. E não vão tratar. E sucumbem. E isso não é um número pequeno de pessoas. Elas acham que vai acontecer um milagre, que vai acontecer alguma coisa e que aquilo vai desaparecer. E que elas não precisam de nada e nem de ninguém. Nós fazemos isso com as doenças da alma. Então, por exemplo, quando um espírito é crítico, tem a doença, a gravíssima doença da crítica, e alguma coisa acontece na vida desse espírito, não importa o que seja. O que acontece? O espírito eleva no grau insuportável a crítica. Se uma pessoa é maledicente e acontece alguma coisa na sua vida, ela leva um exponencial 1 bilhão a maledicência. Aí ela começa. O que aconteceu não é motivo para que ela entre na maledicência, mas como ela tem aquela enfermidade na alma, diante de uma dificuldade, o que acontece? Ela eleva num exponencial máximo aquela enfermidade. Se a enfermidade mais grave do espírito é a irritabilidade, a cólera, diante de uma dificuldade qualquer, o espírito fica imediatamente colérico. Nem tem necessidade nem razão para aquilo. Mas é a enfermidade dele que se manifesta. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa que é crítica, aconteceu um problema lá no serviço, né? No ambiente de trabalho, e a pessoa se estressou. Ela chega em casa, ela critica o cachorro, o vizinho, o marido, a filha, o filho, o parente, dispara aquela enfermidade. E o que disparou aquela enfermidade? Aquele mal entendido lá no trabalho. Então, uma pessoa, um espírito que tem tendência ao vício, houve um problema, ele corre para o vício.
Ou ele vai beber, ou ele vai jogar, ou ele vai isso, ou ele vai aquilo. Ele corre para o vício. Por quê? É a doença dele. Então, o Evangelho de Jesus é essa terapêutica extraordinária para que nós, ao percebermos a enfermidade que dissolve os vínculos, que afasta as pessoas de nós, porque quando nós estamos nesse nível de enfermidade, seja ele qual for, às vezes é indiferença. A grande enfermidade é indiferença. Acontece alguma coisa, a pessoa escapa da realidade, vai embora, ninguém mais acha onde ela está. Ela está ali, mas ela não se importa com nada. A coisa é gravíssima. É gravíssima. E a pessoa vai para o mundo da lua. Ela escapa da realidade, porque é a enfermidade dela. Então, e isso que é a nossa enfermidade, ela detona os relacionamentos. Ela aniquila os relacionamentos. Então, as pessoas ficam muitas vezes conosco, nos toleram, nos suportam, mas não vê a hora da gente morrer. Isso é um fato, gente. Porque aquela companhia é muito desagradável. É muito desagradável. Mas a gente tem que tolerar, porque tem um compromisso, tem isso, tem aquilo, a gente tem que tolerar mesmo. Mas na nossa intimidade, a gente não vê a hora de ficar livre daquela criatura em algum momento da nossa vida. Daquela doença, daquela chaga que o espírito não quer tratar. Porque essa é a verdade. Nós, na grande maioria das vezes, não desejamos com força tratar. A gente diz, não, ela tem que me suportar. Ele tem que me suportar. E muitas vezes a gente fala isso com a boca cheia, como se fosse um trunfo, como se fosse alguma coisa assim. É assim que eu me vingo, através da doença que eu tenho. Então isso é um estado profundo de loucura. E todas as vezes, isso é uma coisa muito importante de nós entendermos, todas as vezes que nós damos vazão à enfermidade que trazemos, é evidente que aquela gravidade intensifica. É evidente. Vai ficando cada vez mais crônico. E aí, o remédio para isso vai ficando cada vez mais amargo. E os procedimentos para nos auxiliar no processo de cura vai sendo necessário cada vez mais intenso, mais doloroso. Então, se eu tenho a característica da crítica, a crítica de ontem, da semana passada, do mês passado, né? É esse movimento doente da minha forma de interagir com o mundo, que está sendo gravado e densificado no perispírito, terá que sair um dia, porque nós estaremos aqui até o último centil. E como será que isso vai sair de nós? Tem aquele livro de Emmanuel que chama Lei de Amor. É um livrinho, sim, de 10 centímetros, que deve ter umas 10 páginas, 20 páginas, que fala só disso. Do que vai acontecer conosco
depois de uma existência de irritabilidade, de uma existência de crítica, de uma existência de vícios. Ali é assim, bem sintético. Seria bom a gente ler, porque os relacionamentos, eles vão realmente ficando complicados ao longo de uma existência em função dessas enfermidades. Então, nós selecionamos uma, porque seria bem importante a gente identificar aquilo que arrasa os relacionamentos. Então, nós selecionamos uma chamada Em Torno da Irritação. Então, há pessoas que a gente não pode nem olhar que ela já está irritada. Acontece uma coisa ali, não é nem com ela, mas ela já se irrita. Porque a enfermidade já chegou num nível superlativo. Aí não precisa mais nem ser com ela, né? Porque aí já extrapolou qualquer coisa. Então, Emmanuel começa esse texto trazendo para nós uma pergunta do Livro dos Espíritos, questão 826. E essa questão ele pergunta assim: qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? Porque assim, o grande e grave problema dos nossos relacionamentos é que nós queremos ser 100% livres. Livres para falar más palavras, livres para ofender, livres para gritar, livres para ser maledicente, livre para criticar, livres. Nós queremos ser livres. Para fazer o que a gente quiser, do jeito que der na nossa cabeça, né? Então, ele pergunta isso. Aí a resposta é assim: qual que é a condição de um eremita no deserto? Desde que haja dois homens juntos, eles têm direitos a respeitar e não têm mais liberdade absoluta. Então, toda vez que alguém ao meu lado, seja quem for, eu já não tenho mais, de jeito nenhum, sobre nenhuma condição, liberdade absoluta para eu fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu só tenho essa liberdade na condição de eremita do deserto. Lá sim, se eu quiser subir de costa nas árvores, se eu quiser enfiar a cabeça embaixo da terra, se eu quiser, enfim, aí lá, ok. Mas alguém se aproximou, a liberdade caiu na metade. E entender isso é muito importante. Porque eu preciso sim te respeitar. Eu preciso sim me tratar. Porque se eu não me tratar, vai agravar. E é isso que nós temos falado, esses meses todos que nós estamos falando da família, que é na família que a gente se trata. É na família que a gente se trata. Porque muitos membros ali da família são membros afeitos ao nosso coração, que nos auxiliam nesse tratamento. Não é? Que nos auxiliam. Então, nós precisamos falar para nós mesmos enquanto é tempo. Gente, eu estou em tratamento. Se pôr em tratamento.
através do Evangelho de Jesus. Ele vai dizer aqui, numa frase mais abaixo, porque ela é muito longa, ele vai dizer assim: quando um espírito chega nesse nível de irritabilidade, que ninguém pode olhar para ele, que nada pode acontecer, que um garfo não pode cair, porque irrita, porque se a televisão aumentou um pouco, ou seja, se alguém falou uma coisa que não é bem aquilo, porque a irritação, alguém fala assim, mas o que é mesmo a irritação? Uma pessoa mal-humorada é 500 vezes por dia irritada. O que é um mau humor? Porque há pessoas que escolhem ser assim, principalmente dentro de casa, são mal-humoradas. É terrível a gente conviver com uma pessoa que é mal-humorada. É terrível. Porque ela traz uma enfermidade, né, que foi se agravando até se tornar no mau humor, que é o estado permanente ininterrupto da irritabilidade. E aí ele vai dizer, né, que quando a gente chega nesse ponto, desse nível de irritabilidade, as vítimas dessa síndrome, porque sim, com certeza sim, as nossas doenças fazem vítimas. Agora, se elas querem ser vítimas de nós, aí já é uma questão delas. Elas podem se recusar e não serem. Mas se elas forem enfraquecidas espiritualmente, se elas não conseguirem lidar com os seus recursos íntimos, elas serão nossas vítimas. Então, ele diz assim: chegado a esse ponto, as vítimas dessa perigosa síndrome, vinculado à patologia da mente, surgem perante os mais íntimos na condição de enfermos prestimosos, amados, porém evitados. Que tristeza, gente. Que tristeza. Que tristeza. As pessoas correrem de nós, evitarem falar, porque não é qualquer coisa que a gente pode falar para qualquer pessoa, gente. Grande maioria das pessoas que convivem conosco, a gente evita falar isso, evita falar aquilo, naquela hora, naquele jeito, pá. Por quê? Não dá. Não dá. Que tristeza nós estarmos nesse ponto, no século 21. Ou não? Ou isso não tem nada a ver? Então, nós estamos no Evangelho de Jesus. E Jesus é o médico das nossas almas. É Ele sim que vai nos ensinar como vamos nos curar. E esse processo de cura se dá nos relacionamentos. Se dá dentro do lar. Quando a gente chama os nossos familiares e diz para ele: olha, eu te amo, mas eu te evito. Eu te evito. Mas eu consigo compreender o seu valor. Eu consigo compreender o que você tem de bom. Mas se eu não quiser explodir, eu tenho que te evitar. Olha que tristeza. Então, precisamos desse Evangelho de Jesus para entendermos como que nós vamos fazer. É certo? Não é? E aí, enquanto a gente não se importa, a gente não se põe em tratamento, a vida vai nos tratar. Com doenças terríveis. Doenças terríveis. Perdas dolorosíssimas. Porque Deus nos ama. Ele não vai nos deixar. Ele vai nos alcançar com remédio eficaz. Vamos refletir sobre isso e fazer a nossa prece.
Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, dispostos a olhar para nós mesmos, absorvermos, Mestre amado, destas lições de vida eterna, onde vamos nos conscientizando da necessidade imperiosa, Senhor, de nos curarmos, de nos submetermos com alegria e bom ânimo à companhia daqueles que são agentes terapêuticos aos nossos espíritos. Mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos em Seu nome. Estamos desejosos de aprender de maneira definitiva estas lições que o Senhor tem nos trazido. Dói em nossos corações, Senhor, lembrarmos dos nossos entes queridos e sentir que tantas vezes não aproveitamos aquelas oportunidades sublimes, porque não nos encontrávamos maduros, porque não estávamos conscientes dessa fagulha divina, Senhor, que há em cada um de nós. Mas novo dia se faz em nossa vida como espírito, e estamos desejosos de nos construirmos mais saudáveis, mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos aqui. Ampara, Jesus, todos os nossos familiares, nossos entes queridos, que se encontram enfermos, encarnados ou desencarnados, necessitados de amparo, da Sua mão generosa e luminosa. Mil vezes obrigado, Pai, pela Sua proteção, pelo Seu amor, que sempre nos confere oportunidades redentoras. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, e que na terra do Cruzeiro, Senhor, onde resplandece esta diversidade extraordinária, nós possamos oferecer as nossas mãos, nossos braços, nossos corações, para tornar esse país a pátria do Evangelho, onde todos nós, nos nossos lares, vamos ser exemplos para o mundo todo, respeitando uns aos outros, oferecendo do que temos de melhor. Toda essa destruição, Senhor, que nós vemos nas nossas matas, nos nossos rios, nos olhos d'água, nos animais, na atmosfera, é fruto dos lares desajustados, dos corações endurecidos, que não oferecem de si para os seus. Como oferecerão para os outros? Obrigado, Senhor, por esta pátria. Obrigado, Senhor, pela Sua presença em nossas vidas. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja.